Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso perfil. E nessa aula que eu vou falar para vocês sobre como iniciar um projeto, um trabalho com aulas particulares, ainda que você não tenha experiência. Essa é uma dúvida muito grande que vocês sempre me trazem dentro do perfil. Como é que eu vou começar a trabalhar com aulas se eu não tenho experiência? A minha única base é aquela que eu adquiri lá na faculdade. Então é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui nessa aula. E é muito importante que você que conheça outras professoras já vai compartilhando essa live, ok? Você que está aí assistindo também essa aula gravada, seja muito bem-vindo. E na aula de hoje, então, eu quero passar para vocês realmente vários pontos que são importantes para quem está começando a trabalhar com aula particular ou então que tem o desejo de começar a trabalhar com aula particular. Nós bem sabemos que quando a gente termina a nossa licenciatura lá na faculdade, geralmente há uma grande preocupação. Porque o professor ele pensa assim, eu tenho agora dois caminhos, ou o concurso público, ou então trabalhar em alguma escola particular. Só que isso, gente, é algo que eu sempre falo aqui pra vocês, que oportunidades a gente cria. E é sobre essa oportunidade que eu vou falar pra vocês na aula de hoje. Então, muitas das vezes a gente conclui a nossa faculdade e realmente a gente sai com um pensamento muito pequeno. Hoje ainda eu compartilhei com vocês lá no Instagram sobre uma experiência que eu tive dentro da faculdade, que uma vez uma professora ela chegou e falou assim: vocês estão fazendo essa graduação para entrar na fila, não tem vaga para todo mundo. Realmente é para entrar na fila. Tanto no concurso público como em escolas particulares, ela quis dizer que não teria vaga para suportar o tanto de alunos que estariam se formando dali um tempo. E aquilo mexeu muito comigo. Eu fui para casa e fiquei pensando naquilo. Concluí depois a minha graduação, fui trabalhar no comércio e eu sempre pensei naquilo. Como assim não tem vaga para todo mundo? Como assim eu tô fazendo uma graduação de 4 anos, sem contar que o professor estuda a vida inteira, para simplesmente entrar na fila? Incomodada com isso, o que eu pensei depois de um tempo? Eu vou empreender com aulas particulares. Eu tinha experiência? Nenhuma. E aí é sobre isso que nós vamos falar. A experiência que a gente tanto quer e que muitas das vezes quando nós vamos entregar um currículo, as pessoas pedem. Então precisa ter tantos anos de experiência. Essa experiência com aulas particulares, a gente vai realmente adquirir durante o processo. É somente eu trabalhando com aula particular, eu atendendo de maneira individual, eu atendendo diariamente que eu vou adquirir experiência e também conquistar ali uma habilidade dentro desse trabalho com aulas particulares. E como é que é isso, gente? O primeiro ponto que eu quero passar para vocês na aula de hoje é sobre o medo. Então, a maioria das pessoas, elas nunca começam nada realmente porque o medo é o que paralisa. Só que é interessante a gente analisar que o medo, da mesma forma que ele nos paralisa, ele nos impede de colher bons frutos. Porque quando eu planto, quando eu decido empreender com aulas particulares, e dentro deste perfil é um assunto que a gente aborda diariamente, eu preciso entender que, como qualquer empreendimento, eu terei os desafios, terei os obstáculos, mas eu vou enfrentar todos eles, porque eu decidi empreender com aulas particulares, ok? Então o medo ele te impede. E o que a gente precisa fazer? É vencer essa barreira do medo, tá? É realmente assim. Então as pessoas falam assim pra mim: ah, Araceli, eu tenho vergonha de aparecer nas redes sociais. Eu já vou falar sobre isso aqui, que é um dos nossos pontos para começar a empreender. As pessoas têm vergonha de aparecer. Só que quando eu falo assim, eu tenho vergonha ou tenho medo, a minha preocupação é com o que o outro vai pensar de mim. E isso, gente, não importa para o empreendedor, o que o outro vai pensar de mim. Então quer dizer que eu vou deixar de viver aquele meu sonho por conta que alguém tem algo a dizer sobre mim? Quem é o outro na história? Entende? Então a gente tem que cuidar muito com isso. Em relação ao pensamento do outro, a gente tem uma necessidade de aprovação. Não é um medo da minha pessoa, é um medo do que o outro vai falar de mim. O que a outra pessoa vai pensar se eu, enquanto professora, errar? E o médico, o advogado, o fisioterapeuta, o psicólogo, ele adquire experiência em campo. A gente não tem como adquirir experiência se a gente não entrar em ação. Então esse é o primeiro ponto, gente, que eu já deixo pra vocês.
Para a gente realmente começar a empreender com aulas particulares e vencer essa barreira do medo, a gente precisa estar em ação. Então faça todos os dias um pouco, mas nunca deixe de fazer, nunca deixe de investir em você realmente, tá? E outra questão para a gente começar a empreender com aula particular, mesmo sem experiência, é pensar que eu vou fazer até que dê certo. Pode ser que no primeiro mês eu não consiga alunos, que é uma das dificuldades da maioria dos professores. Pode ser que no início eu não sei o que é que eu vou fazer com a criança. Então, ok, eu conquistei um aluno. E agora, o que eu faço? Ok? Então, dentro dessa aula de hoje, a gente vai falar muito sobre isso. E o primeiro ponto para você conseguir empreender com aula particular e iniciar um projeto, mesmo sem experiência, e dentro da minha mentoria eu passo esse exercício para as alunas, é você ter um aluno, então é você procurar aí no seu bairro, na sua região, alguma criança que tenha dificuldades em aprendizagem. Então, como é que eu vou conseguir isso? Gente, a maioria dos bairros tem uma escola, tá? E essa preocupação de será que vai ter alunos para todo mundo? Eu sempre falo sobre isso. A maioria dos bairros tem uma escola, ok? Imagina quantos alunos tem dentro dessa escola, tá? Quantas salas de aula tem dentro dessa escola? Então, para você conquistar alunos, você precisa definir ali um público, certo? E ir atrás desses alunos, principalmente dentro dessas escolas que estão ali dentro do seu bairro, ok? Então, um exercício que eu falo sempre para as minhas alunas dentro da mentoria: conquiste ou consiga um aluno para você aplicar e adquirir habilidade. Então, quando eu comecei, eu também comecei, gente, sem alunos, ok? E eu acho que ninguém tá por aqui. A Bianca tá falando boa noite, sou nova por aqui. Seja muito bem-vinda, Bianca, tá? E todas as outras professoras que estão entrando aqui com a gente. Então, quando eu comecei, eu não tinha nem habilidades e nem alunos. O que foi que eu fiz? Eu peguei uma criança próxima a mim e me ofereci para trabalhar com essa criança e desenvolver várias habilidades com essa criança. Pedi para a mãe dela e falei, eu não vou te cobrar nada. Porque, Aracélia, esse é o melhor caminho? Esse foi o caminho que eu encontrei e eu já vou explicar para vocês porque que eu considero um ótimo caminho. Foi o caminho que eu encontrei e que eu indico para as minhas alunas. Porque no início eu não tinha experiência. Eu precisava realmente adquirir experiência. Então eu conversei com essa mãe e eu peguei essa criança para eu desenvolver. Então o meu melhor trabalho já começou ali. Não é porque eu não cobrei nenhum valor dessa criança, dessa mãe, que eu não iria oferecer um bom trabalho. Afinal de contas, eu era uma das grandes interessadas naquele momento. Eu precisava adquirir experiência. E eu precisava, gente, saber o que eu vou fazer quando eu tiver alunos pagantes, certo? Então eu peguei essa criança e comecei a desenvolver atividades com ela. É uma criança que na época tinha 4 anos de idade. Era uma criança autista, porém eu trabalhei somente a parte pedagógica, tá? Então era relacionado ao desenvolvimento da aprendizagem, ao desenvolvimento de áreas motoras dessa criança, mas era dentro da questão pedagógica, ok? Só que ali naquela criança eu já encontrei muitos desafios. Como eu falei pra vocês, era uma criança autista, então eu precisava ter maneiras de ensinar diferente. Todas as aulas, sim ou sim, eu tinha que levar materiais diferentes, eu tinha que criar coisas diferentes, elaborar materiais, recursos diferentes para realmente atrair a atenção daquela criança. Porque no momento da aula, ela queria se dispersar. Então, qualquer coisa que passava à sua volta tirava a sua concentração do momento da nossa aula. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa criança como se fosse um teste para mim, tá? Mas ao mesmo tempo, eu tinha que oferecer o meu melhor trabalho para eu desenvolver habilidades em mim e também na criança, porque afinal de contas, essa criança tinha muita dificuldade, é uma criança que não segurava no lápis, é uma criança que quando eu colocava materiais sobre a mesa, ela bagunçava, ela jogava tudo fora da mesa. Então, o que acontece? Eu precisei, gente, buscar muitos recursos e realmente me aprofundar em conhecimento para desenvolver habilidades nessa criança. Esse é um exercício que eu deixo para as professoras, tá?
que fazem a nossa mentoria e eu já deixo aqui como tarefa para você que está começando. Então, se de repente você não tem nenhum aluno, você está começando agora mesmo, ninguém te conhece no seu bairro, pega uma criança que tenha dificuldade e desenvolva o melhor trabalho com essa criança. Você pode combinar com a mãe, eu vou atender o seu filho por 3 meses, por 4 meses, tá? Não vou te cobrar nada, ou vou te cobrar somente a taxa do material. Com certeza, talvez aí na sua rua você já vai encontrar essa criança. Então busque saber onde é que está, certo? Essa família que precisa de uma professora para auxiliar a criança que tem dentro da casa. E a partir dessa criança que eu atendi, vieram para mim mais 2 alunos pagantes. Por quê? Eu fui desenvolvendo o meu trabalho com essa criança e essa mãe, ela falou de mim para outras pessoas. Então, ou seja, eu atendi uma criança, eu não cobrei financeiramente nada dessa família, porém, eu me desenvolvi enquanto professora, eu ajudei essa criança enquanto aluno e também, a partir dali, eu consegui 2 novos alunos. Então, isso que é importante, a gente realmente desenvolver habilidades na criança, ela consiga aprender e, ao mesmo tempo, a partir daí, dessa semente que a gente planta, outros frutos a gente acaba colhendo, ok? Então, esse é o primeiro ponto para quem está começando. O segundo ponto, o segundo passo, que eu considero também um dos mais importantes, inclusive esse segundo passo que eu vou passar para vocês, foi o primeiro que eu fiz. Ainda antes de ir atrás dessa criança, eu preparei o meu perfil do Instagram. Vocês bem sabem que a divulgação do meu trabalho, eu falar sobre tudo que eu faço, é dentro do Instagram e do Facebook. Então eu super recomendo que vocês preparem o perfil. Eu vejo muitas professoras que falam assim, Araceli, eu não consigo alunos. Aí eu vou olhar o perfil dessa pessoa e o nosso perfil, gente, ele é a fachada da nossa loja. Tem lá uma frase que não tem nada a ver com o que ela faz, tem uma foto totalmente apagada. Dentro ali do feed do perfil, ali no corpo do perfil, não tem nada que agregue para os pais. Como é que você quer vender o seu produto, o seu serviço de aula particular, se quando uma mãe ela entra no seu perfil, ela nem sabe que você é professora, que você trabalha com aula particular? Então, gente, preparem o seu perfil, preparem o perfil de vocês. Principalmente agora, nessa época de pós-pandemia, né? As crianças estão retornando para as escolas, vai ter muita criança com dificuldade na aprendizagem e os pais, eles vão começar a procurar no Instagram. Fala pra mim, hoje, quando vocês vão procurar algum produto, vocês procuram lá no Google, certo? Ou vocês vão direto dentro do Instagram e procuram ali, se vocês precisam de algum profissional, de alguma determinada área, que vocês precisam contratar um serviço. Normalmente a gente vai dentro do Instagram. Então preparem o perfil de vocês. Eu consegui também uma aluna que a família procurou no Instagram, professora em Foz do Iguaçu. Apareceu o meu perfil, a mãe entrou em contato comigo, fechei o pacote de aula particular. Só que dentro do meu perfil já tinha uma foto legal, ali na minha bio já estava dizendo que eu atendia a alfabetização até o 5º ano, ou seja, eu estava exatamente no lugar certo, ok? E no momento certo que a família pesquisou. Agora, se eu coloco lá uma frase que não tem nada a ver na minha bio, se a minha foto talvez é a foto de uma árvore e dentro ali do meu perfil não tem nada relacionado à área da educação, a família não vai me encontrar, eles não têm como me achar. Então esse ponto de preparar o seu perfil, que é a fachada da sua loja, e assim eu estou falando aqui, nós que trabalhamos divulgamos o nosso trabalho de maneira virtual, nós não temos ponto físico, um espaço pedagógico, a gente precisa utilizar essas ferramentas e que inclusive é gratuita. Então aproveitem, gente, aproveitem, preparem o perfil de vocês, ok? Eu tenho outros vídeos gravados aqui dentro do Instagram também falando sobre isso. E sempre no sábado eu escolho um perfil para fazer uma análise de perfil. Eu olho a sua bio, eu olho a sua foto, o feed ali do seu perfil e te dou algumas sugestões de melhora, tá? Então quem tiver interesse precisa me mandar um direct ou colocar aqui nos comentários para eu saber. Araceli, eu quero uma análise de perfil. E lembrando também que é somente para professores, tá? Seja você um professor particular ou uma professora que quer começar a trabalhar com aula particular.
ok? Mas eu analiso sempre o perfil de professores. Essa é a nossa função aqui com essa análise, ok? O terceiro passo, gente, que é muito importante para quem está iniciando, é compartilhar o processo do desenvolvimento daquela criança que eu falei para vocês. Então, você vai conseguir uma criança, vai começar a entregar a sua melhor aula e, ao mesmo tempo, você vai registrar esse processo. Você não precisa necessariamente tirar foto da criança, a não ser que a família peça, enfim, mas você não precisa, tá? Eu, particularmente, não gosto de tirar foto das crianças. Eu prefiro tirar foto da mesa, dos materiais que eu levo, das atividades que estão sendo faladas ali naquele momento. E aí, esse processo, ou seja, eu começo a construir um material pedagógico para desenvolver com essa criança, eu compartilho no meu perfil. Seja por foto, seja por vídeo, seja no Stories, eu gravando e eu mostrando para as pessoas, ó, então eu tô atendendo um aluno e detalhe, gente, as pessoas não precisam saber que aquele aluno, você não está cobrando nada dele, certo? Nunca ninguém ficou sabendo quem é esse aluno que eu atendi e muito menos eu chegava e falava no meu perfil, comecei a atender um aluno, não estou cobrando nada. Não, isso você vai fazer em off, ok? Entrega, porque afinal de contas você está entregando a sua melhor aula para essa criança. Então, quando você for montar materiais, seja numa folha, seja um material pedagógico, um recurso, você já mostra no seu perfil, compartilha esse processo. E depois que vierem novos alunos, você continua compartilhando. Vocês percebem que aqui no perfil eu compartilho conteúdo diário. Então, tanto para ajudar os pais, porque eu também atendo crianças, como para ajudar os professores, certo? Porque a gente também trabalha aqui com professores que querem trabalhar com aula particular. Então, todo esse conteúdo, ou foto de algum material, alguma coisa que eu pense que possa agregar, eu compartilho aqui dentro, ok? Esses conteúdos são importantes. Então, no momento que você tem ali apenas essa criança, um aluno, você compartilha os processos do desenvolvimento. Então, você pode falar: comecei a atender essa criança e ela nem segurava no lápis, ou ela segurava, né, assim. Agora, gente, eu intervi com algo, com esse material, com esse recurso, agora ela já está tendo a pega correta do lápis. Enfim, você vai comentando sobre esses processos do desenvolvimento com esse aluno, ok? E depois você continua. O outro ponto que é muito importante para vocês que estão começando a trabalhar com aula particular ou que querem começar e ainda não têm experiência é definir um público, tá? Como que é isso, definir um público-alvo? Por exemplo, se você tem uma certa habilidade ou se você se identifica com a fase da alfabetização, começa a divulgar que a fase da alfabetização é a turma que você atende, são as crianças que você atende. Se você tem mais habilidade ou talvez você se identifica com as crianças maiores de 10, de 9 anos, começa a compartilhar e falar sobre essa faixa etária, ok? Por quê? Araceli, mas eu não tenho experiência. Mas qual que é a faixa etária que você se identifica, ok? Dentro da faculdade, a maioria tem os estágios obrigatórios. Então, nesses estágios que você fez, qual foi a turma ou a faixa etária que você mais se identificou? Foi a educação infantil? Foi a fase ali de jovens e adultos? Porque aqui a gente não atende só crianças, tá? Principalmente os pedagogos ou licenciado em outras, ou em letras, ou em matemática, também professores de outras áreas, também pode colocar. Qual que é a faixa etária que você se identifica? Porque se você se identifica com adultos, a sua forma de comunicação também será outra. Então é importante definir um público-alvo. Você vai atender crianças, você vai atender jovens, ou você vai atender adultos realmente, tá? Que tem dificuldade, aqueles adultos que fazem EJA, CBJA, enfim. Qual é o seu público-alvo? Isso é importante. E se você escolher ali a infância realmente, qual é a idade que você pretende atender? Se você ainda não sabe, que no início eu também não sabia, eu coloquei lá assim, ó, alfabetização do 1º ao 5º também, tá? Alfabetização e embaixo, na linha de baixo, 1º ao 5º do ensino fundamental. Isso já é um norte. As pessoas que entram ali já sabem que eu não atendo jovens e adultos, ok? Então é importante você definir o público-alvo e colocar e começar a divulgar
dentro dessa faixa etária, tá? Outro passo que é muito importante para quem está começando, ou quer começar a trabalhar com aula particular, e que inclusive também eu falo muito sobre isso para as nossas alunas, faça um folder, ok? Um folder digital e compartilhe nas suas redes sociais e com pelo menos 10 pessoas influentes. Então, às vezes a gente não dá crédito a esse tipo de coisa, porque é tão simples eu fazer um folder. Eu utilizo o Canva, tá? É o aplicativo que eu uso para fazer as minhas artes. Então, dentro do Canva, vocês podem fazer ali um folderzinho, tá? Coloca o seu nome, o que você faz, as idades que você atende e como a pessoa te localiza. Então, o seu telefone, o seu Instagram, o seu Facebook, ok? Como a pessoa te localiza, como que ela te encontra. Se você atende a domicílio ou se você atende na sua casa, de repente faz sentido para você colocar essa informação no folder. E daí esse folder você compartilha então, tanto no seu Instagram, como pelo menos, gente, com pelo menos 10 pessoas influentes. Eu tenho certeza que você conhece, que você tem parentes que são influentes. Ou o que é uma pessoa influente? É uma pessoa que conhece várias pessoas. Então, talvez a sua cunhada, ela tem várias amigas com crianças pequenas. Compartilhe com a sua cunhada e pede para ela compartilhar com essas amigas. Entende? Então, faça um folder e compartilhe com pelo menos 10, tá? Muito provavelmente que você conheça mais de 10 pessoas, só que 10 já é um número ideal. E sempre, gente, a maioria das vezes, pelo menos, volta cliente desses compartilhamentos, tá? Então, eu fiz isso também quando eu comecei. Eu compartilhei com uma pessoa que era super influente, amiga minha, e ela compartilhou em grupos de WhatsApp e daí vieram clientes pra mim. Então, isso é muito bom. Eu só passo aqui pra vocês aquilo que eu fiz e deu certo, tá? Lembrando que é assim que funciona. Outro passo importante é exatamente o que vocês estão fazendo aqui nessa live. Eu coloquei aqui, modele pessoas que já trilhou esse caminho. Quando a gente começa um projeto no escuro, que a gente não sabe como começar, a gente não faz ideia do que fazer, é muito difícil, porque a gente precisa ir testando. Então, eu testo uma coisa, não deu certo, eu vou lá e testo novamente. Empreendedor tem que ser assim, tá? Tem que testar, deu errado, eu vou lá e testo de novo, tá? Deu errado, eu testo de outra forma, mas eu não paro de testar, porque a gente vai fazer até dar certo. As pessoas, geralmente, elas têm o plano A e o plano B. Se o plano A não der certo, eu vou para o plano B. E não é bem assim que funciona. Empreendedor, ele precisa pensar, eu vou fazer até dar certo. Então, é até o plano A dar certo, ok? Às vezes, gente, vai demorar um pouquinho? Vai. Mas quando começar a dar certo, você conquistar alunos, você chegar em famílias de boa conduta que realmente reconhecem o seu trabalho, só tem sucesso, ok? Então, vale muito a pena a gente persistir. E o que é esse último passo que eu coloquei aqui? É vocês modelar pessoas que já trilharam esse caminho. Então, no início, quando eu comecei, eu precisei, gente, buscar muitas referências, realmente, porque eu testava um negócio, igual o marketing, eu não entendia de marketing. Então, eu era uma professora, só que eu não entendia nada do Instagram. Eu fui fazer o quê? Curso sobre marketing digital. Eu precisava trabalhar aqui, como eu empreendo com aula particular, eu preciso entender de finanças. O que eu fui fazer? Estudar sobre finanças, certo? Que inclusive é um assunto que eu gosto muito. A gente tem até um outro perfil em parceria com meu esposo, que a gente fala sobre finanças. Então, são várias áreas que às vezes a gente não dá crédito. Só que não adianta também eu ser uma ótima professora, ok? E eu achar que faturamento é salário, porque não é. Então, tudo que entra eu utilizo para as minhas despesas da casa. E aí, o que acontece? Eu nunca tenho caixa sobrando para investir no meu negócio. Então, são lá várias áreas que eu preciso entender. Eu não preciso ser uma expert em finanças, mas eu preciso entender que faturamento não é salário. Eu preciso entender um pouquinho sobre o assunto para eu agregar valor dentro do meu negócio. Porque, afinal de contas, aqui eu estou falando com empreendedoras, pessoas que querem que o seu negócio cresça cada vez mais. Então, foi isso que eu fiz e eu recomendo que vocês façam. No início, eu fui modelando pessoas. Eu comecei no escuro, aí fui testando, até que realmente eu falei assim, não tem como. Não tem como. Eu fui estudar outras áreas, ok? Então, é muito importante que vocês
peguem pessoas e modelem pessoas ou invistam em vocês realmente. Faça algo, gente, que faça com que esse caminho que vocês precisem percorrer seja menor. Então eu levei 1 ano para adquirir experiência, testando novas coisas, procurando novas fontes, até que eu encontrei um modelo que poderia dar certo. E daí eu comecei então a seguir esse modelo, tá? Então esses são os passos. Agora recapitulando aqui para vocês, então. Tenha um aluno para vocês testar e desenvolver as habilidades de vocês, ainda que vocês cobrem somente ali uma taxa, tá? Desse aluno, dessa família. Ou então que vocês realmente não cobrem nada, só que através desse aluno vocês vão adquirir muita experiência e a partir dele também pode vir clientes, ok? Prepare o perfil de vocês do Instagram, afinal de contas, isso aqui é a nossa empresa, precisa ter uma cara, precisa ter a nossa cara, ok? Outro ponto importante, compartilhe os processos dessa criança que você for atender, compartilhe, divulgue o seu trabalho, mas não somente o seu folder, divulgue o passo a passo, certo? Qual é o valor que tem por trás do seu trabalho? Quais são os materiais que você utiliza? Defina um público-alvo. Quem vende para todo mundo acaba não vendendo para ninguém, ok? Faça um folder e compartilhe nas suas redes sociais e também com pelo menos 10 pessoas influentes. E o último passo é modele quem já trilhou esse caminho. Então acompanhe pessoas que já trilharam o caminho que você quer percorrer, porque dessa forma isso vai encurtar o seu caminho, o seu processo, ok? Pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês na live de hoje, essa semana, na quarta-feira, eu tive um encontro com as professoras, né, que fazem a nossa mentoria, e o nosso tema foi sobre branding e marketing pessoal, que inclusive é algo que para quem está começando já é importante trabalhar. O que é isso? É o meu marketing, é eu enquanto marca, ok? Isso é muito importante, a gente desde o início já começar a trabalhar em cima disso. Qual é a mensagem que você quer passar? Você precisa demonstrar quais são os seus valores, você precisa deixar isso claro. Isso faz tudo, todo esse conjunto faz parte da sua marca. A gente vê assim que grandes marcas, grandes empresas que só crescem mundialmente falando, são pessoas que investiram no seu marketing pessoal. Então, ou seja, eu enquanto professora, enquanto Araceli Martins, que é a minha marca, o que é que eu tenho feito para fortalecer, para gerar memória na cabeça das pessoas? É sobre isso que foi a nossa última aula. E quando eu gero memória, quando eu trago para que essa família elas tenham experiências diferentes com o meu trabalho, quando eu tenho um diferencial, eu faço com que essa família, ela goste do meu serviço, ela goste do meu trabalho, ela fique feliz com o meu atendimento, só que além disso, ela me divulgue para outras pessoas. Então, uma boa marca é aquela que as pessoas, elas utilizam, só que ao mesmo tempo elas falam dessa marca para outras pessoas. E isso que é muito importante, ok? É a sua marca gerar memória na mente das pessoas. E outra coisa, gente, um ponto legal também para quem está começando é nunca pensar somente dentro da caixa. Mas se você é professora particular, você trabalha com aula particular, o que mais você pode fazer para agregar valor no seu negócio? Então, no início também, logo depois que eu comecei a dar aula particular, eu já comecei a produzir materiais pedagógicos. Ou seja, o meu leque já se abriu. Então, isso também é uma maneira de gerar memória na cabeça das pessoas. Ela é professora, mas ela também vende material pedagógico. Então, nós que somos empreendedoras, a gente precisa aprender a pensar fora da caixa. Então, eu não trabalho apenas com aula particular, mas eu tenho materiais pedagógicos. E muitas vezes esses materiais vocês podem vender tanto para os alunos de vocês, como também para outros professores. Porque a maioria dos meus clientes são professores que compram os meus materiais para trabalhar com os alunos deles. Ok? Então, isso é muito importante. A maneira como você fala, a maneira como você se veste, a maneira como você se porta, comunica uma mensagem e vai fortalecendo a sua marca. Então, como é que você, enquanto empreendedora, quer que as pessoas vejam a sua marca? A cor que você usa, gente, é impressionante. Quando vocês começam a estudar um pouquinho sobre isso, é impressionante que a maneira que a gente fala, a maneira como eu me porto, a maneira como eu chego na casa do aluno, a maneira como eu me visto, tudo isso, todo esse conjunto de coisas passam uma mensagem.
ok? E a partir daí, eu vou fortalecendo a minha marca, tá? Então, qual que é a mensagem que eu quero passar por trás da minha marca? É importante que a gente pare um pouquinho, quem está começando ou quem pretende começar a trabalhar com aula particular, para um pouquinho para pensar. Qual é a mensagem principal que eu quero passar com o meu trabalho? Ok? A gente não vende aula particular. Eu sempre falo sobre isso e na quarta-feira falei isso para as professoras que estão dentro da nossa mentoria, que é uma aula fechada somente do grupo, né? Eu falei assim para elas, a gente não vende aula particular, a gente vende comodidade, a gente vende felicidade, porque o aluno que tira notas vermelhas, quando a gente começa a trabalhar com ele essa aula particular e começa a ajudar essa criança e no próximo bimestre ela vem com notas azuis, isso traz alegria, traz felicidade, traz experiências para a família. Então é muito bom quando eu reforço um conteúdo com o aluno e no dia seguinte os pais me ligam, prof, ele foi muito bem na prova, ou ele estava bem seguro para fazer essa prova. A gente vende isso, comodidade, a gente vende alegria, a gente vende experiências. É tudo isso, é conforto, tá? Você que é professora e pretende ir à casa do aluno, que inclusive a maioria dos meus alunos eu atendo a domicílio, eu vendo comodidade, eu vendo conforto, ok? Eu não vendo apenas aula particular. O pai ele não precisa sair da casa dele para trazer o aluno até mim, eu vou até o aluno. Então isso é um dos meus diferenciais e que eu recomendo muito que você também tenha um diferencial como esse, ok? É muito importante a gente aprender a pensar fora da caixa e usar tudo que a gente pode em favor do nosso negócio, ok? Afinal de contas, a gente não quer começar um negócio hoje e parar amanhã, ok? Porque 90% das pessoas que começam um empreendimento, elas desistem ainda antes de 5 anos. Por quê? Porque é difícil realmente. Então, quem persistir vai colher os frutos. Quem não persistir e desistir, gente, infelizmente não tem o que fazer. Tem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram colocar aqui pra mim? O que eu tinha pra passar pra vocês é isso. E o mais importante, gente, o mais importante é a coragem e a constância, tá? Teve uma outra live que uma professora me perguntou, com quanto eu consigo começar a trabalhar com aula particular? Eu respondi lá e eu vou responder aqui também, porque é uma dúvida de vocês. Com R$80 vocês já conseguem começar, ok? Tem vários vídeos aqui falando sobre isso, tem post também, o que eu preciso ter para começar. Com R$80 você já consegue sair do lugar. E quem tá aqui nessa live já não está começando do zero, porque só com esse conteúdo da live você já consegue dar os primeiros passos, ok? Então, está começando do zero quem nem assistiu essa live e também não consumiu nenhum outro conteúdo que possa agregar. Quem está aqui já não está mais começando do zero, ok? Para quem entrou depois, gente, eu vou deixar essa live salva. Depois vocês vão lá, assistem desde o início, porque no início eu fui passando ali, colocando para vocês o passo a passo de como começar a empreender com aula particular, ok? Muito importante, lembrando que toda sexta-feira às 19 horas nós temos aulão aqui, sempre com um tema diferente. E você que também quer sugerir um tema novo, você pensa assim, Araceli, eu preciso que você fale sobre tal assunto. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta lá no meu stories. Vão lá, gente, e coloquem o tema que vocês querem que eu falo. Contrato de aula particular, o que fazer na primeira aula, teste de sondagem. Vão lá na caixinha e deixem o tema que vocês querem, para eu sempre estar trazendo temas que realmente agreguem valor para vocês, ok? Deixa eu ver o que a Fernanda colocou aqui. Achei muito interessante sobre o que você falou, sobre cores. Pode falar um pouco mais sobre o assunto? Sim, Fernanda, a questão das cores que faz parte da sua identidade visual. Eu acredito que seja isso. Por exemplo, se vocês verem aqui no meu perfil, quando no início dos meus projetos, eu usava um azul bem clarinho, um rosa bem clarinho e branco. Por quê? Eu só me comunicava com as famílias para falar a questão das crianças. Então, o meu público era a educação infantil e tinha também alguns alunos até o 5º ano. Como eram crianças que eu queria falar e trazer assuntos sobre isso, essas eram as cores que eu utilizava, fazia parte da minha identidade visual. Como é que eu escolhi? Eu gosto dessas cores, rosa e azul e branco. Elas me identificam, elas passam uma mensagem que eu quero passar, ok? Essas cores, elas comunicam,
fazem parte da minha identidade visual. Eu também escolhi as fontes que eu utilizo aqui no Instagram. Então, no início, eram outras fontes que eu usava junto com essas cores, ok? Porque eu estava falando apenas de crianças. Com o passar do tempo, que eu abri então a mentoria para professoras que querem trabalhar com aula particular, o que eu fiz? Eu continuei usando o rosa e o azul, porém eu aumentei o tom. Então eu deixei tanto o rosa como o azul um pouco mais escuro e acrescentei o amarelo. Ainda assim, eu me comunico com os pais, porque são cores que eu gosto, são cores que comunicam o meu trabalho, o que eu faço, as aulas em si. Só que agora eu aumentei um pouquinho o tom da cor para eu falar com adultos, porque agora eu também falo com professoras, ok? Então eu tive que fazer essa mudança, essa adaptação nas minhas cores. Porque se eu usasse somente azul clarinho e rosa clarinho, ela não transmitia a mensagem que eu queria passar para as professoras, ok? Por isso que é tão importante a gente escolher uma cor que realmente passa a clareza da nossa mensagem. Por exemplo, digamos que eu quisesse falar sobre bebês, tá? Somente bebê, até 1 ano de idade ali, até 2 anos de idade. E aí eu queria falar com mães, que tem esses bebês em casa, e eu queria passar ali, o que fazer no primeiro mês de vida? Usa andador ou não usa andador? O que a gente faz? Atividades para desenvolver com essas crianças, enfim, tá? Vários assuntos ali relacionados aos bebezinhos realmente. Quantas fraldas usa no dia? Tá. Faria sentido eu usar aqui no meu perfil vermelho e preto? Não faria sentido, tá? Por isso que as cores, elas precisam fazer parte, elas precisam comunicar junto com a nossa mensagem. Se eu vou falar a respeito de bebezinhos, como que eu vou usar preto e vermelho? Eu teria que usar um amarelinho, um rosinha, branco, nos meus posts, tá? Então eu vou colocar lá 5 dicas para desfraldar o seu bebê. Aí a minha cor é preto e vermelho. Não faz sentido, tá vendo? Então as nossas cores é muito, muito importante que elas comuniquem junto com a nossa mensagem. É por isso que eu escolhi as cores, tá? É por isso que faz tanto sentido a gente, quando vai montar e preparar o nosso perfil do Instagram, a gente escolher bem as cores, a fonte que a gente vai usar, tá? Tudo isso passa uma mensagem. Dentro dos nossos posts, esses conteúdos que eu vou compartilhando sempre com vocês aqui no Instagram, vocês podem perceber que ele sempre segue uma linha de cores. E agora eu estou usando amarelo, rosa, azul e o branco. Mas é sempre dentro desse conjunto de cores, ok? Eu não uso verde, por exemplo, tá? Por quê? Porque é uma cor que nesse momento não passa a mensagem que eu quero, tá? Só por conta disso mesmo. E também, gente, a questão da marca de vocês, quando a gente vai fortalecer a minha marca, quando as pessoas, elas olham, isso é inconsciente, tá? Quando elas olham uma pessoa, por exemplo, eu só uso esse tom de rosa e de azul. Quando elas veem isso na rua, elas logo lembram de mim, ok? Quando a gente olha vermelho e amarelo, geralmente alguma coisa na rua ou numa placa, a gente lembra, tipo, McDonald's. Vocês entendem o que eu quero falar? Quando essas marcas muito conhecidas, a gente já associa as cores que representam a marca. Então é por isso que é importante você ter uma identidade visual definida. Se hoje você usa amarelo, amanhã verde, depois de amanhã preto, vermelho, cor de rosa, as pessoas não sabem o que é que te representa, tá? Então é interessante a gente ter uma paletinha de cores e sempre seguir ali. Em algum momento que você achar necessário, eu quero falar sobre um outro assunto, ou eu quero agregar um pouco mais, ou como eu fiz, agora eu quero falar com professores. Aí você pode agregar nas suas cores, não tem problema dar uma mudada, tá? Mas aí você permanece por um bom tempo com as mesmas cores. Deixa eu ver aqui, se puder falar um pouquinho mais sobre o contrato de aula particular. Quando um público... Quando publico as atividades, acabo captando professores. Exatamente, porque os professores, eles estão interessados em atividades para trabalhar com seus alunos. Ou seja, é um bom indício que você já pode começar a produzir materiais pedagógicos para venda, tá?
O que aconteceu comigo? Quando eu comecei a compartilhar muito sobre as minhas aulas com os meus alunos, foi onde eu acabei abrindo a mentoria para professoras, tá? Então, a minha mentoria, ela veio da necessidade de muitos professores não saber o que fazer, não saber como começar a trabalhar com aula particular. Foi então que eu peguei toda a minha bagagem de experiência e criei a mentoria para professores. Entende? Então, como você está produzindo e colocando ali atividades dos seus alunos e você está captando professores, você pode começar a produzir materiais pedagógicos e vender para eles também. Tanto, gente, essas atividades impressas, você pode elaborar várias atividades impressas e vender o PDF, ok? O PDF dessas atividades, você pode cobrar lá um valor, né? De acordo ali com a quantidade de atividades que você vai disponibilizar. Eu, por exemplo, trabalho com material pedagógico móvel, então eu tenho caixa de escrita sensorial, eu tenho alinhavos, outros materiais da fase da alfabetização. Então, esses materiais que eu produzo, tá? E aí, a partir daí, começou cada vez mais professores a me seguir também. Ok? Deixa eu ver, ótimo. Gente, então vamos fazer assim. Na próxima live, eu falo sobre o contrato de aula particular, ok? Porque é um assunto bem extenso, daí eu preciso trazer algumas pautas importantes para vocês. Eu já fiz live sobre isso, ok? Eu já fiz live sobre isso, mas eu posso trazer na próxima live para vocês, porque assim eu posso falar detalhadamente o que funciona e o que não funciona num contrato de aula particular, tá? Porque falar é muito bonito. É muito legal quando a parte da teoria do contrato de aula particular, mas na prática não é bem assim que funciona, tá? Na parte da prática, a gente precisa agregar muito valor, passar credibilidade, se posicionar para que as pessoas assinem um contrato de aula particular, tá? Mas eu posso fazer uma live, é um ótimo tema para eu falar na sexta-feira que vem. O que vocês acham? Tem mais gente que tem dúvida em relação a isso? Coloca aqui para mim. Coloca aqui pra mim se tem mais gente que tem dúvida em relação ao contrato, que aí a nossa próxima aula da sexta-feira que vem, às 19 horas, eu vou falar então sobre o contrato de aula particular, ok? E eu vou deixar uma caixinha aberta lá também, vocês vão me mandando outras sugestões de temas. Tá bom, pessoal? Agradeço demais a quem esteve aqui comigo, muito obrigada mesmo, tá? Qualquer dúvida vocês podem me passar no direct. Podem colocar na caixinha de pergunta que eu abro um dia sim, um dia não, tem caixinha de pergunta lá, ok? Seria ótimo. Então, eu vou falar sexta-feira que vem sobre o contrato de aula particular. Ok, pessoal? Muito obrigada mesmo a vocês. E um beijo e até mais.